Opa, opa, opa! E aí, ouvintes do Spider-Cast? Aqui quem fala é o Derivante de Destiny 2. E eu vim aqui mandar esse salve muito especial e falar para vocês o seguinte: compartilhe esse podcast com geral, porque eu, Márcio Navarro, dublador do Derivante, tô pedindo encarecidamente isso para vocês, galera. Valeu, faca na caveira e toca o terror! Spider-Cast, o podcast de cultura geek. Saudações! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Spider-Cast. Eu sou o jornalista Alfredo Carvalho e hoje tenho o prazer de receber aqui no programa o meu camarada Márcio Navarro, ele que é dublador de diversos personagens, entre eles Crash Bandicoot em Crash Team Racing, Derivante em Destiny 2, Benjamin Franklin em Assassin's Creed 3 e Assassin's Creed Rogue, e muitos outros. Navarro, tudo bem contigo? Salve, grande Alfredo, primeiramente. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver ouvindo esse podcast. Muito obrigado pelo convite e é isso aí, vamos que vamos. Cara, é um prazer ter você aqui no programa, porque você, junto com o Edu Bastos, foi o primeiro dublador que eu entrevistei para uma matéria no portal de notícias onde eu fazia estágio, cara. Pô, maravilha, Edu é super meu amigo, já fizemos algumas palestras juntos e também já fizemos games juntos, né? Acho que desde 2013 que a gente se conhece, fizemos alguns trabalhos e aí é um super amigo, super irmão mesmo. Gente boa. Eu vou chamar ele pra mim aqui depois também, né? E, foi justamente pra falar sobre games naquela época, né? Sobre localização de jogos, né? Que é o termo usado na dublagem. E você também participou do meu documentário sobre dublagens na época que eu fiz, né? Que, por sinal, você foi o único participante a comparecer na estreia e também divulgar o projeto. Pois é, cara, eu fico sempre atento a esses lançamentos, essas divulgações do meu trabalho. Agradeço muito pelo carinho, principalmente das pessoas que curtem o meu trabalho, das pessoas que valorizam tanto o trabalho da dublagem, né, quanto dos dubladores, os dubladores que receberam uma visibilização maior depois que apareceu a internet, né? Antigamente as pessoas não conheciam os dubladores, agora com a internet, com os podcasts, fica muito mais fácil os fãs terem acesso aos dubladores, e agradeço muito aí pelo carinho, principalmente não só comigo, não só com os dubladores, mas também esse carinho com os fãs. Você trazendo esse tipo de material, você também está agraciando os fãs da dublagem e os seus fãs. Com certeza, cara. Isso era uma coisa que eu já comentei aqui em outros podcasts, né? Em outras edições do Spider-Cast, principalmente, né? Como você mesmo falou, antigamente a gente não conhecia vocês, né? A gente via aquela voz, mas a gente falava, tá, de onde vem isso? Aí tinha até uma questão de mistério, né? Quem é o dono daquela voz e tudo mais, né? Hoje em dia, a gente conhece o rosto de vocês, a gente interage com vocês, a gente vai em eventos, a gente encontra vocês, a gente tira foto, a gente conversa. Enfim, é uma loucura, cara, uma loucura, mas é uma loucura muito legal. Ainda bem, né? Ainda bem. Para todos os lados, né? Porque assim, os fãs conhecem os dubladores e automaticamente a gente tem esse contato muito maior, né? Com esses fãs, e a gente pode retribuir o carinho que a gente tanto recebe. Com certeza. Mas antes da gente seguir aqui, deixa eu avisar a galera que nos escuta que este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use o nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste Canicos. Maravilha, Canicos sempre fortalecendo, sempre fortaleceu Márcio Navarro e toda a divulgação da dublagem. Inclusive Canicos Moda Nerd estava agora no Diversão Brasileira, né, que era o bloco, né, dos dubladores agora no Carnaval, e o pessoal da Canicos sempre fortalecendo todo mundo. Foi inclusive o Kitsune que fez esse contato, essa ponte entre nós, né? Eu lembro que na época que eu conheci você foi um dos primeiros contatos que ele me passou. Ele falou, não, cara, fala lá com o Navarro, que ele é gente boa, vai falar sobre
localização de games, que ele manja muito do assunto e não sei o que. Eu falei, tá bom, tá. O Kitsune é muito gente boa. Poxa, inclusive já fizemos algumas parcerias aí. Alô, Kitsune, não esquece do parceiro não, hein? Vamos lá. Não, inclusive foi ele que me lembrou. Ele falou, cara, quando é que você vai chamar o Navarro pro seu podcast? Vamos lá, vamos chamar o cara. Aí eu falei, tá bom, vou chamar. Pode deixar. Maravilha. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Mas, cara, é o seguinte, neste programa a gente tem uma tradição que eu sempre peço para os convidados uma indicação de alguma coisa da cultura pop que eles têm consumido nos últimos tempos. Porque quem nos escuta é um bando de nerd. E eles querem indicações. Então, o que você tem consumido aí nos últimos dias, nas últimas semanas, enfim, seja livro, seja filme, seja anime, o que você achar melhor indicar aí que você possa estar nos falando aqui? Vamos lá. Primeiramente, cara, eu sou cria, né, do teatro, sou cria do cinema. Antes de começar na dublagem, eu sempre fui um artista. Sou filho e neto de artistas, de dubladores, e tenho muito apreço a tudo que é de produção audiovisual. Mas o que me pega mesmo na minha veia artística sempre foi muito a leitura. Eu sempre fui muito ligado à leitura, até porque é o princípio do nosso ofício, né? Sim. A leitura, ela tanto para a dublagem quanto para o movimento do artista de teatro, de televisão, você tem que ali ler bastante para você decorar textos, tanto para peças de teatro quanto para televisão, e a própria leitura para você ficar enfim, com uma articulação boa para a dublagem. Então, a minha movimentação cultural ela é muito ligada tanto à leitura quanto a ver o que se passa dentro das produções que são feitas no streaming. Eu não sou muito de cinema. Eu vou te dizer que eu já fui muito a cinema, mas eu sou daquele tipo um pouco mais caseiro, eu gosto de ficar em casa com a minha esposa, a gente assistir um filme, pausar o filme para poder pegar uma água, para poder fazer um lanche, enfim, eu gosto da mordomia que às vezes no próprio cinema não dá. E hoje em dia, com streaming, com tanta rapidez, né, na entrega de uma produção, então eu acho que assim, eu dou preferência para o streaming, para o que vem na TV, para o que eu posso assistir em casa, porque eu tenho mais conforto, e a questão da leitura mesmo é o que me deixa muito à vontade. Eu todos os dias, eu leio, inclusive eu falo isso para todas as pessoas que dublam comigo, que já tiveram aula comigo, ou de teatro, ou de dublagem, ou qualquer tipo de aula que eu já tenha dado de produção audiovisual, eu sempre falo muito da questão da leitura. Eu acho que um artista, uma pessoa, não só os artistas, mas qualquer pessoa, para ela ter cultura, ela precisa se envolver principalmente na leitura, em ver bons filmes, em assistir boas produções, e é isso que eu sempre sugiro para todo mundo, a pessoa ter sempre um livro, e uma pessoa tem que ler pelo menos um livro por ano, né, gente? Eu leio pelo menos uns 3, 4 livros por mês, vou te dizer com toda franqueza. Na minha cabeceira da minha cama tem 5 livros que eu leio simultaneamente, eu vou variando as histórias, mas eu gosto muito também de assistir às séries, principalmente as séries que eu dublo e as séries que eu dirijo também, né? Sou muito pegado a isso, a séries, filmes e livros. Você falou uma coisa interessante aí, né? Porque a questão da leitura é algo que eu já até discuti em outros episódios aqui também, né? Nós vivemos num país cujo índice de leitura é muito baixo, né? As pessoas elas não têm aquele incentivo à leitura, algumas veem a leitura como uma tortura e tudo mais. Eu sei que é uma coisa muito impossível de se dar uma solução, mas na sua visão, o que poderia melhorar esse cenário? Bom, eu acho que o princípio seria uma educação mais voltada nas escolas, para incentivos, em centros especializados, de repente nas comunidades, porque eu acho que fica muito mais fácil a pessoa ter acesso ali ao filme. Por exemplo, Marley e Eu,
que é um filme e um livro maravilhosos, né? Tanto o filme quanto o livro. Esse filme é maldade, viu? Nossa, eu assisti o filme primeiro e, assim, chorei horrores. Depois eu li o livro, chorei mais ainda, porque o livro, se você se deixar embarcar nele, você se envolve muito mais, ele conta com muito mais detalhes, né? Aquela história, né? O livro, ele te permite você imaginar aquilo que está sendo contado e você absorver aquilo com muito mais detalhes. O filme, ele é mais rápido, ele é mais dinâmico. Para as pessoas, às vezes, que não têm muito tempo ou que têm uma certa, entre aspas, preguiça do livro, fica muito mais fácil você pegar um filme e entender aquela história ali. Eu acho que é uma questão cultural mesmo. Eu acho que isso poderia mudar realmente se isso fosse feito um plano de leitura em comunidades, em escolas, não começando com coisas difíceis, não, porque o livro ele não precisa ser uma coisa difícil, né? Ele pode ser um livro... Eu, por exemplo, eu comecei a gostar de leitura desde criança, quando a minha mãe comprava para mim as revistinhas da Turma da Mônica. Isso quer dizer, Maurício de Souza foi o grande divulgador da leitura na minha vida, e a partir dos quadrinhos, que ali depois eu já parti de Turma da Mônica, já comecei a ler os quadrinhos da Disney, que era Mickey, Pato Donald, Tio Patinhas. Depois peguei uma linha mais voltada pro X-Men, Wolverine, a linha da Marvel. Isso quer dizer, eu fui amadurecendo um pouco a leitura até o momento em que eu comecei a me envolver com teatro, e aí sim eu comecei a pegar livros e textos teatrais, algumas peças gregas, algumas peças russas, algumas peças romanas, alguma coisa mais específica de teatro, e depois embarquei na literatura nacional. Enfim, eu gosto de ler de tudo um pouco, gosto muito de livros que falam sobre casos reais, né? Por exemplo, o Marley eu digo que é um grande exemplo, né? Enfim, tem muita coisa que poderia ser mudada assim, mas eu acho que o brasileiro ainda tem um pouco de preguiça da leitura, mas eu boto como hábito. A primeira coisa que eu faço, assim, eu tenho os livros na minha cabeceira exatamente para me lembrar de lê-los. Antes de ler, antes de dormir, eu sempre leio, nem que sejam 2 páginas de um livro, até para exercitar pronúncias, porque assim, quando a gente está na dublagem, a gente se depara com muitas palavras novas, que são, às vezes, séries coreanas, séries americanas ou europeias, em que tem muitas palavras ali rebuscadas, que você tem que saber falar com uma exatidão grande ali, nos games também. Isso quer dizer, eu não sabia, por exemplo, o que era flanco. Quando eu fiz um game chamado Assassin's Creed, tinha um personagem lá que falava flanco para a direita, flanco para a esquerda, que era o soldado indo a caminho pelo lado esquerdo, por um lado de guerrilheiro, né? Então eu não sabia que era flanco. Eu fui descobrir isso dali de acordo com a dublagem que eu fiz, depois fui procurando através da leitura o que era. Isso quer dizer, a leitura sempre te traz cultura, né? E eu sou a favor da cultura sempre. Não posso ser contra, até porque a minha vida sempre foi ligada à cultura e eu sempre vou defender essa bandeira. Certeza. Você falou até que sempre leu quando era pequeno, até deu uns exemplos aí, né, do que você lia. E o que você gostava de assistir também? Olha, eu acho que toda criança, desde de pequena, né, sempre assistiu desenho animado. Eu sempre fui fã, e até hoje eu sou fã de desenho animado, e eu vou te dizer que eu nunca, jamais, desde criança até hoje, eu não consigo ver desenho legendado, eu só consigo ver desenho dublado. Porque assim, a gente começa a gostar da dublagem desde criança, quando você ouve lá os desenhos com as vozes clássicas. Eu sou de uma época
em que eu vi os desenhos da Hanna-Barbera, tinha os Flintstones, os Jetsons, tinha Corrida Maluca, enfim, os Smurfs, tinha Caverna do Dragão. Nossa, isso daí, eu era muito fã de Caverna do Dragão. E todos esses que eu falei, He-Man, She-Ra, todos esses desenhos foram minhas referências, e os dubladores que fizeram parte da minha vida, todos eles são referência. Se Orlando Drummond... Eu, por exemplo, eu estava até comentando outro dia desse com alguns amigos. O meu avô, ele foi dublador, né, durante muitos anos também, na Ebert, na VTI, uma série de estúdios aqui no Rio. E o meu avô, ele foi um dos primeiros dubladores assim das gerações de dubladores do Rio de Janeiro. Ele fez o Dengoso, de Branca de Neve e os Sete Anões. Caraca. E se você chegar no Disney Plus, no streaming, você consegue ouvir a voz do meu avô, que já faleceu tem 20 anos, cara. Isso quer dizer, a produção audiovisual é uma coisa que vai ficar eternizada. A voz do meu avô está eternizado, e ele já faleceu tem tanto tempo. Eu consegui, no ano passado, no final do ano passado, assistir Branca de Neve e os Sete Anões com a voz do meu avô. Aí tinha a voz do Sr. Orlando Drummond e uma série de dubladores icônicos que muitos deles eu não ouvi bastante, mas assim, que fizeram parte da história da dublagem brasileira, né? Isso quer dizer, para mim é muito orgulho poder falar isso, que meu avô fez parte disso e deixou esse legado tanto para o meu pai, que automaticamente passou para mim, não só por uma questão de escolha, mas por, sei lá, meritocracia, empenho, dom, não sei, cara, é divino isso. Mas é muito interessante. A questão do desenho animado foi o que eu acho que é onde as pessoas começam a gostar de dublagem, porque vamos combinar, nenhuma criança vai ver um desenho, imagina uma criança de 3 anos vendo um desenho em inglês legendado. Primeiro que dificilmente ela vai saber ler, né? A não ser que a criança seja, sei lá, bilíngue, já esteja numa escolinha bilíngue e os pais sejam estrangeiros e já forcem a criança a ter ali as duas linguagens aqui no Brasil, né? Mas a gente aprende a gostar de desenho animado dublado, né? Então essas são minhas grandes referências, e até hoje eu não consigo assistir desenho se não for dublado. Eu também assisti muito na minha infância desenho dublado, né? Aí teve uma época já, quando eu tava ali maior de idade já, né? Com os meus 18 anos, eu tive acesso à internet, aí tinha os animes pra download. Na época não tinha streaming pra assistir nada, tinha que ser na base da pirataria mesmo pra gente assistir essas coisas. Verdade. E muitos deles eram legendados, né? E assim, não era por causa de uma escolha minha, eu prefiro legendado. Não, é porque ou eu assistia aquilo legendado ou não assistia de maneira alguma. Hoje eu já vejo um movimento hoje para os animes dublados também, né? Eu vejo muito anime sendo dublado. Sim, tem muita coisa que é mais antiga, que está sendo dublado agora, que não tinha dublagem antigamente, né? E assim, eu acho que opinião a respeito de dublagem e legendagem, isso é muito pessoal, né, cara? Porque tem muita gente que prefere o som original, mas eu, particularmente, eu vou sempre defender a dublagem, sempre. E tem outra, eu acho que a gente perde um pouco do geral, porque assim, enquanto minha formação acadêmica, enquanto produtor audiovisual, na parte de cinema também, eu acho que eu vejo um todo, eu não vejo só a parte da dublagem, eu vejo o cenário do desenho ou do filme ou da série, eu vejo o figurino, eu vejo o roteiro, eu vejo a produção em geral, eu fico procurando erro de continuidade. Para você ter uma ideia. Tem filmes que, juro para você, eu já vi mais de 30 vezes. Tem um filme chamado Os Goonies, que eu acho que eu já assisti, sei lá, mais de 50 vezes. Para você ter uma ideia. E não só filmes estrangeiros, mas filmes nacionais também. Me amarro em filme nacional. Eu acho que a produção audiovisual, o cinema, tudo que é colocado para a gente assistir enquanto produção, eu acho que
Acho não, eu tenho certeza. É um material muito rico em detalhes e tem muita gente envolvida. Eu já fiz novelas para Record, já participei de diversas novelas para Record e sei a quantidade de pessoas que estão envolvidas, por exemplo, numa maquiagem, num figurino, numa contrarregragem, numa continuidade. Isso quer dizer, num set de gravação, às vezes tem 100, 150 pessoas ali trabalhando para que uma cena, às vezes, de 2 minutos funcione, sabe? Então, são muitas pessoas envolvidas, são muitas famílias que dependem daquilo ali para a gente assistir ali muito rapidamente e não valorizar aquilo. Então, eu valorizo o roteiro, o figurino. Nossa, eu vou falar aqui para vocês, é porque vocês não estão conseguindo enxergar. Toda vez que eu falo a respeito desse assunto, os meus olhos brilham de verdade, porque eu visto a camisa das produções assim com um amor tão grande. Eu acho que, graças a Deus, eu tenho a profissão que eu sempre escolhi para minha vida. E dou graças a Deus por me manter com ela, financeiramente, psicologicamente, sabe? E poder trabalhar com o que eu amo, porque quando a gente trabalha com o que a gente ama, até piegas a frase, mas é uma grande verdade. A gente não trabalha, a gente se diverte, né? Então, eu trabalho com diversão, eu preciso realmente estar bem-humorado todos os dias, porque isso vai refletir na minha voz. No dia seguinte, se eu tiver acordado com um ponto de dor de cabeça, eu vou tentar me medicar o mais rápido possível para eu estar bem na hora do meu trabalho e poder me dedicar 100%, porque eu sempre fui assim e sempre serei. É isso, cara. Com certeza, cara, com certeza. Inclusive, teve até uma polêmica recente, né? Teve um dublador que ele se desligou, né, da dublagem de um anime. Acho que o nome do anime é o Chainsaw Man, é o Guilherme Briggs, né? Sim, super referência. Nossa, sou muito fã dele. Então, teve essa polêmica aí que ele teve uma dublagem de Chainsaw Man que nem é ele que produziu o texto nem nada, né? Ele só dublou. Mas a galera atacou tanto ele nas redes sociais que ele decidiu, não, quer saber, tô caindo fora desse projeto. Cara, assim, Alfredo, vou te ser muito franco. A internet, ela veio para dar vozes a todo mundo, né? Todo mundo que quer falar vai até a internet e dar suas opiniões. Mas eu acho que certas opiniões, às vezes, vêm de uma forma, vem numa forma muito violenta, principalmente para pessoas assim tão carinhosas com o público quanto é o Guilherme Briggs, sabe? Eu acho que as pessoas poderiam ser menos críticas e não sei, é porque assim, eu acompanhei muito vagamente essa questão, mas parece que foi uma questão do texto, que ele não quis, ou o cliente não permitiu que fosse falado uma certa expressão. Eu acho que polemizaram muito essa questão a ponto de criticarem bastante o dublador, a ponto dele chegar e falar, gente, eu não vou mais participar dessa produção porque isso não faz parte do meu feitio, esse tipo de crítica. Ele é um cara tão do bem que fala, poxa, com tanto carinho, com todos os fãs, quem gosta muito do Briggs, quem gosta pouco, quem não gosta, todas essas pessoas sempre estão muito... Ele está muito sempre em evidência, tanto o Briggs quanto o Wendel Bezerra em São Paulo, são pessoas de muita evidência, tanto na dublagem quanto na internet. Eu acho que as pessoas poderiam ser um pouco mais carinhosas com os seus ídolos, porque se forem pegar tudo que esses ídolos já fizeram, gente, não é por causa de uma frase que deveria vir tantas críticas. Assim,
quem criticou teve seu motivo, por questão de ser fã da série, mas eu acho que as pessoas poderiam relevar um pouco e tratar as pessoas um pouco mais, com um pouco mais de empatia, sabe? Com um pouco mais de compaixão, porque ele está ali fazendo o trabalho dele, e de repente não foi nem por motivação dele que ele trocou, que foi trocado o texto, ou que ele trocou o texto, ou que foi substituído. Eu achei o texto que era fandub, eu achei que de repente não caberia, ou de repente ele até gravou por opção, não sei, mas eu acho que as pessoas poderiam ser um pouco mais carinhosas com um ídolo do tamanho do Guilherme Briggs. Essa é a minha opinião, cara. E assim, cara, as pessoas precisam também entender o seguinte, você que trabalha na profissão de dublagem, eu que sou jornalista e também já estudei esse tema com mais abrangência, né? Nós Sim. sabemos que o dublador, ele entra no estúdio, ele tem aquele texto pronto, ele tem um trabalho para fazer e ele faz aquele trabalho, né? Mas Uhum. muitas vezes a questão do texto não é nem o dublador que escolhe, ele já chega lá, aquele texto já está pronto. Pois é. Eu vou te dizer que eu passo por isso porque eu sou diretor de dublagem também. Aliás, eu Uhum. estou como diretor de dublagem. Legal. Eu estou como diretor de dublagem há 3 anos na Bluebird. Fui diretor de dublagem da Sérgio Moreno Filmes também. E vou dizer para vocês, tem muitas palavras que são necessárias mesmo serem substituídas a pedido do cliente. Muitas outras são substituídas por conta de para não gerar muita polêmica, para não gerar questões preconceituosas. Isso quer dizer, tem muito texto ali que não pode ser levado ao pé da letra. Você imagina, eu, por exemplo, eu dirigi Mayans, que é uma série, dirigi a última temporada que está no Star Plus. É uma Uhum. série de motociclistas, tiro, porrada e bomba. Mas assim, o cliente não permite que fale palavrão, por exemplo. E assim, é um pedido do cliente que não fale palavrão. E agora, como é que você imagina? Imagina só uma série que é tiro, porrada e bomba, que não pode falar palavrão, né? A gente tem que seguir as especificações dadas pelo cliente, porque é ele que paga o estúdio, ele que paga as nossas contas, e a gente tem que respeitar. Porque se nós não respeitarmos, a gente perde aquele posto ali de diretor daquela série e vai entrar uma outra pessoa respeitando. Isso quer dizer, não, e não é uma questão do cliente exigir, é uma questão da ética do produto que aquele cliente tem. Se aquele cliente fala, por exemplo, na Disney, não pode ter palavrão, não pode ter, ponto final, gente, é regra. Sabe? Os fãs podem fazer fã dublagem, pode botar na internet, mas o original não vai ter, porque tem um público infantil, um público infanto-juvenil que tem acesso àquilo ali, e existe regra para ser cumprida, né? Igual a qualquer jogo, igual para você passar de fase, você tem que cumprir todas as regras daquele jogo, né, cara? Senão você não passa de fase. E para você conquistar as coisas dentro de uma empresa, você tem que seguir as regras que aquela empresa diz ali para você. Eu acho que é Exato. isso. Exatamente. E é bom porque hoje em dia, né, como mesmo já mencionamos aqui antes, né, os dubladores, eles podem conversar com os fãs nas redes sociais, em podcasts Sim. e tudo mais, né, e eles podem Uhum. explicar isso, né, então, por mais que não atinja todos os públicos, uma parte vai Uhum. ficar sabendo, né. Antigamente, essa era uma dúvida nossa, né, tipo, e a gente não tinha com quem recorrer. Pra Sim. quem que a gente vai perguntar? Mas hoje em dia a gente tem essa oportunidade. Legal, tem essa explicação. Então, sempre que uma pessoa pode, sei lá, tentar desmerecer o trabalho por causa disso, a gente pode Uhum. desmentir com essas informações. Na verdade, eu não colocaria nem como desmentir, mas colocar, pontuar ali por que aquilo existe. Existem alguns desenhos que são colocados na versão brasileira, por exemplo, alguma referência a alguma coisa nacional, alguma piada que
A versão brasileira, ela simplesmente é isso. É você sair um pouco daquilo que está traduzido e você colocar aquilo de uma forma em que o brasileiro entenda, porque existem piadas americanas e de outros países que se você colocar aquilo ali traduzido como se fosse um Google Tradutor, você vai ficar boiando naquela piada. Então, existem algumas produções em que são permitidas essa movimentação no texto em que você pode fazer uma versão brasileira. Existem algumas outras produções que você não pode, que não é permitido, sabe? E isso são regras que vêm do cliente e são regras que não são incontestáveis, sabe? O cliente fala que é dessa forma e a gente tem que atender. E algumas vezes os fãs não entendem. Mas eu vou te dizer, na maioria das vezes, jornal de ontem é notícia de anteontem. Daqui a pouco o povo esquece, já pega uma nova polêmica, já entra numa próxima, entendeu? Então aquela que já foi polemizada no mês passado já ficou para trás, amanhã já tem uma outra sendo polemizada, sabe? Então é aquilo, as notícias vão se modificando. E daqui a pouco o povo esquece, sabe? Certeza. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Agora, uma outra questão que eu quero comentar contigo, que você até comentou aí, né? Você falando aí do seu avô, né? Que dublou lá Branca de Neve, né? E vários outros dubladores que já nos deixaram, né? Mas eles têm esse registro de voz que a internet não, que a dublagem nos permite, né? E eu já vi alguns dubladores comentando, queria saber a sua opinião, porque é uma coisa que nós não temos, mas que seria interessante que tivesse. O que você acha da ideia de um museu da voz? Olha, eu acho que seria importantíssimo. Eu acho que já tiveram essa ideia, não sei por que não foi para frente, porque eu acho que são muito por questões contratuais. Às vezes, você pode pegar se fosse criado, por exemplo, hoje, um museu da voz, esse museu, se fosse cobrado, por exemplo, se fosse cobrado ingresso, isso deveria ter algum repasse para alguma instituição que cuidasse, de repente, de dubladores que estão impossibilitados de dublar, pessoas já com mais idade. Não sei, acho que seria uma boa ideia, mas eu acho que poderia ser feito um bem bolado em que essas instituições, por exemplo, tem uma instituição muito importante aqui no Rio de Janeiro, que são os Nossas Vozes, que faz um trabalho brilhante, que eu participo, inclusive, em que as pessoas compram um trecho da voz ali do dublador falando, dando parabéns para uma pessoa, né? Isso daí você encontra facilmente na internet, é só procurar por Nossas Vozes, que rapidamente você encontra, por exemplo, dubladores do Rio de Janeiro aqui, o Niso Neto, por exemplo, falando, cara, tem Miriam Fischer, tem uma série de dubladores, são praticamente uns 100 ou mais de 100 dubladores dando voz e mandando seus salves a um preço que assim é muito válido, é um presente exclusivo para muitas pessoas que gostam da voz dos atores, né, dos atores dubladores. Eu acho que seria uma ótima opção, de repente, para esse museu da voz ser criado. Mas assim, as pessoas que já se foram, elas tem um legado de pessoas que recebem direitos de voz. Acredito que sim. Não, juro para você, não faço ideia de como isso funciona, mas existem direitos conexos que a gente vai recebendo de acordo com as vendas das produções, que eu acho que quando a pessoa morre deve receber alguma coisa, a família deve receber alguma coisa pela exibição. Não, juro para você, não sei te responder sobre isso. Mas se fosse criado um museu da voz que pudesse ter uma ação social, eu acho que seria interessante, seria atrativo
porque as pessoas conheceriam tanto as vozes presentes quanto as vozes do passado, né? E isso renderia bons frutos para todas as pessoas, em questão cultural, em questão financeira, né? Basta saber quem seria o gestor, né? desse Museu da Voz, se fossem pessoas competentes, que trabalham realmente dentro do meio da dublagem, né? Pessoas com credibilidade, acho que seria uma boa. Acho que acervo, com certeza, todos têm. Aliás, o que você mais vê por aí é acervo na internet, sim. né? Pessoas pegando vozes e colocando na internet e ganhando dinheiro no YouTube e uma série de outros baixadores de vídeo, né, em que tem a voz das pessoas e as pessoas já ganham com isso. Por que não reverter para uma ação social? Com certeza, cara. E você tocou num ponto muito interessante, né? Que é essa coisa dos direitos conexos, né? Que já foi alvo de discussão em vários debates sobre dublagens e tudo mais, né? E eu entendo o lado do dublador que realmente cobra por isso, porque eu acho que é a profissão de vocês e vocês têm que realmente ser devidamente remunerados por isso, né? Agora, mas também entra em conflito também, às vezes, com o lado do fã, porque o fã quer ver aquela obra e às vezes aqueles direitos conexos não bate porque a emissora, de repente, não tem os direitos conexos aqui, não pagou, sei lá o que acontece. E já aconteceu casos de, por exemplo, alguma série sair do ar por conta disso, né? Porque o dublador foi lá, iniciou uma ação, enfim, não estou aqui nem para citar o dublador que fez isso, porque isso aí não é uma coisa de um dublador só. Mas, assim, tipo, como é que você analisa essa questão, tipo, direitos conexos e também a vontade do fã, né? De poder ver aquela série, mas não poder por causa dos direitos conexos? Bem, vamos lá. Em primeiro lugar, todo trabalho de artista tem um contrato. Se eu for fazer uma novela, se eu for fazer uma peça, se eu for fazer uma voz numa dublagem, eu assino um contrato, seja ele virtual ou físico. Esse contrato ele tem uma série de cláusulas que me imputem regras, né? E também me dão direitos que estão estabelecidos normalmente ali naquele contrato e no recibo em que eu estou recebendo e cedendo o direito da minha voz para exibição daquela produção durante um determinado tempo ou durante um tempo indeterminado para uma produtora X, por exemplo. Paramount. Eu assino um contrato da Paramount para aquela obra X e ali vai estar a minha voz. Se a Paramount resolver vender para Globoplay, é um outro contrato. Automaticamente, as pessoas que participaram daquela produção da Paramount, elas deveriam assinar um novo contrato ou aquilo ser redublado. Acredito nisso, né? Porque se você está assinando um contrato com, por exemplo, com a Globo, e aí eles fazem uma novela, e aí essa novela é vendida. Isso jamais vai acontecer. Mas, por exemplo, para a Record vai ter que pagar os direitos de exibição com aqueles atores ali que participaram daquela produção da Globo, porque eles assinaram um contrato com a Globo. Então, a questão do fã conseguir assistir, aí já é um outro caso. Porque aí o que acontece? Nós temos aí os streamings abertamente para que todo mundo possa assinar num preço justo. Tem muitas pessoas ainda que recorrem à pirataria e assistem. Por exemplo, eu tinha uma série que eu dirigi que estava no Star Plus, que saiu do Star Plus e encontraram a série dublada, as 5 temporadas que eu dirigi, encontraram na pirataria. Isso quer dizer, não tinha no original, no Star Plus, mas tinha na pirataria. Isso quer dizer, as pessoas, quando elas querem, elas conseguem ir atrás daquele produto, seja com a voz original, seja com a voz na dublagem original, ou seja numa redublagem. Eu acho que é assim, o fã, ele tem muitos direitos, mas ele tem que saber também
respeitar as limitações dos contratos das produções. Se existe uma produção que vai ser, que, por exemplo, foi feita na Fox e vai passar na Globoplay, e, por exemplo, tiver um dublador que não aceite ganhar só os direitos conexos e ele queira ganhar o valor cheio, ou a Globoplay vai pagar o valor cheio, ou a Globoplay vai ter que reproduzir aquilo tudo, refazer aquilo tudo, vai dar uma trabalheira danada, mas são direitos das pessoas, as pessoas fizeram aquela produção, e aquilo, o fã, da mesma forma que a gente respeita a opinião do fã, o fã necessariamente precisa compartilhar com o artista também desse respeito, de saber respeitar uma questão chamada regra de contrato. Por exemplo, spoiler. Spoiler é uma coisa que, assim, olha, é um assunto extremamente polêmico, principalmente dentro da dublagem. Spoiler é proibido, mas, assim, é muito proibido. É o máximo de proibição. Inclusive, eu já chamei dubladores aqui, né, pra vir aqui bater um papo que nem a gente tá batendo agora, e eles, a primeira coisa que eles falaram pra mim, eles falaram, tá, eu aceito, mas eu não posso falar sobre nenhum projeto que ainda não foi lançado. Eu falei, não, fica tranquilo, não é sobre isso que a gente vai falar, mas, tipo, eles já estão tão saturados de receber esses tipos de perguntas da galera, que é uma segurança pra eles. Eles já falam logo, não posso falar sobre isso ainda, cara. Porque muitas vezes o fã já sabe até qual é a data do lançamento e o dublador não sabe. Porque o que acontece? O dublador ele não trabalha num lugar só. Eu, por exemplo, às vezes eu vou em 4, 5 estúdios num dia. Então, é muito difícil você saber tudo o que você faz, qual o episódio que está, quando vai ser lançado. Senão eu vou ficar maluco. Imagina, eu trabalho de 9 da manhã às 10 da noite, eu tenho que ter uma vida social, eu tenho uma esposa para dar carinho, eu tenho uma casa para ajudar a cuidar, e eu tenho que assistir, imagina, eu tenho que assistir tudo que eu dublo. Não dá. E olha que eu sou um peixe pequeno. Imagina, por exemplo, vamos botar o exemplo que a gente está falando, o Briggs. Nossa. Imagina o Briggs assistir tudo que ele faz. É claro que ele assiste muita coisa que ele faz, mas ele deve selecionar ali até na hora de escolher as produções que ele vai gravar, né? Ele deve dar uma selecionada ali e enfim, eu acho que tem que ter esse respeito mútuo do fã, saber até onde vai a limitação do que a gente pode e o que a gente não pode falar, tanto publicamente quanto, por exemplo, a questão do mandar salves. Tem muita gente que fala assim, poxa, manda um salve para mim. E aí tem muito dublador que fala assim, cara, você vai me perdoar, mas esse é meu trabalho, eu ganho para colocar a minha voz no personagem. Eu não tiro a razão da pessoa, não. Aquele realmente é o trabalho dela. Imagina, você tem um amigo pintor, aí você chega e fala para ele, você tem como vir aqui em casa pintar um cômodo da minha casa? No amor, eu faço um almoço para você e você pinta aqui o meu quarto, né? Aproveita, traz a tinta, sabe? É o trabalho da pessoa. Então, eu, por exemplo, eu não tenho muito esse problema de manda um salve, Márcio. A maioria das vezes, cara, são questões muito particulares, assim, aniversário, ou quando é para criança. Quando é para criança, na maioria das vezes, cara, se eu tô com tempo, eu gravo ali um salve rapidinho de 15 segundos, não vai me custar. Até porque eu não sou famosão, sabe? Tem as pessoas que são muito, muito famosas que não tem tempo nem de atender o telefone direito, saca, cara? Então, eu acho que tem que haver um respeito das pessoas saberem o limite das outras. O que, às vezes, na internet, isso não acontece. As pessoas extrapolam esses limites por achar que, por a pessoa ter te dado uma confiança ali, de ter falado contigo, de ter te dado uma abertura para conversar, que você é melhor amigo dela. Não é.
sacou? Você é um fã que está sendo recebido com carinho por aquele ídolo e ele está falando de uma forma carinhosa e ele quer respeito, da mesma forma que ele vai te respeitar. Muitas pessoas extrapolam esse limite, já extrapolaram comigo, já tive que bloquear algumas pessoas que foram totalmente insanas comigo. Eu tinha um Discord, eu acabei o Discord em 2 dias, porque não souberam respeitar que no meu Discord tinham crianças, tinham adolescentes, e aí colocaram uma porção de vídeo com questões sexuais, Pois. com coisas, sabe, esdrúxulas, com coisas tão escrotas assim, cara, que assim, eu olhava aquilo e me dava nojo. E aí os pais começaram a entrar em contato comigo falando, Márcio, que isso, cara? Meu filho tá vendo aqui um vídeo pornográfico no teu Discord. Aí eu falei, olha, em primeiro lugar, você me desculpa. E aí eu comecei a receber tantas mensagens ao mesmo tempo que eu resolvi em 2 dias acabar com o Discord. Eu acho que não era necessário. Eu vou fazer 45 anos, cara, sabe? Não tenho muito tempo a perder com brincadeirinha. Eu tenho uma vida muito séria, muito regrada, muito dedicada ao meu trabalho e muito dedicada aos fãs. Essa questão aqui do seu podcast, eu acho isso tão importante, você fazer essa divulgação. E eu tô aqui, cara, num dia que teoricamente é a minha folga, tô aqui contigo, me dedicando a esse bate-papo, por você, pelo Alfredo, porque você sempre foi um cara muito querido comigo, Cara, e obrigado. principalmente pelos fãs, porque assim, eu acho que o fã merece o respeito, e o fã merece respeitar também, precisa respeitar. Porque nós, dubladores, somos pessoas, somos trabalhadores igual a qualquer outro, cara. É porque tem muita molecada, tem muita garotada, sabe? E às vezes o garoto fica, sabe, fica emocionado, sabe como é que é? Naquela emoção de, pô, e faz isso, não sei o que, e a pessoa de repente não aceita. Ah, você é isso, você é aquilo, começa a divulgar, começa a fazer massificamente um multirão contra aquele dublador ou aquele artista e acaba viralizando, sabe? Eu acho isso um pouco covarde. Sim. Mas isso daí, cada um. Internet, cara, não é mais terra de ninguém, né? Todo mundo sabe disso. Né? Os crimes de internet existem, as pessoas especializadas estão aí para resolver esses crimes de internet. Graças a Deus eu nunca me envolvi com nada disso, nem meteram meu nome com nada disso, porque eu sempre tratei todo mundo com muito respeito, e as pessoas sabem que eu sou chato. Quando eu não gosto de uma parada, eu acabo. Tipo, aconteceu com o Discord, e é isso. Acho que respeito é uma coisa que a gente aprende em casa e a gente tem que levar para a internet, para a Com vida. certeza. Uma coisa que eu sempre tomei muito cuidado, né, é tratar com respeito o meu entrevistado, né? Todos eles, independente de quem Sim. seja, né? E claro que muitas vezes eu Uhum. vou entrevistar pessoas que eu sou fã, né? E eu sempre tento Sim. manter minha compostura em relação a isso. Só que por causa desses Uhum. motivos que você citou aí, né? Eu sinto que às Uhum. vezes muitos deles já estão tão calejados, já estão assim com uma, ele Uhum. já ativa um modo defensivo tão forte, né? Que às vezes eu sinto quando eu Uhum. chego para essas pessoas, né? Por exemplo, que nem eu vou chegar numa pessoa para convidar ela para o podcast da mesma maneira que convidei você, né? Então eu já chego Sim. eu chego na pessoa, me apresento, falo do podcast e falo, posso marcar uma entrevista Uhum. contigo? E muitas vezes eu recebo uma resposta muito agressiva daquela pessoa. Só que Sim. eu entendo que eu não acho certo aquela pessoa ser agressiva comigo sem eu ter feito nada, mas eu entendo que ela deve passar por aquilo todos os dias, que ela deve receber um convite desses todos os dias, talvez, e que talvez ela Uhum. não confie naquela pessoa, talvez ela não confie na minha, ela não me conhece, e ela não tem como ter certeza se eu sou uma pessoa de boa índole. Né? Então, por um lado, por Pois mais é. que eu às vezes eu fique meio chateado, que nem eu já levei muita respostada assim atravessada, sabe? Mas eu Uhum. tento não guardar isso porque eu também entendo um pouco o lado dessa pessoa, muito por esses motivos que você citou. Eu vou te dizer, Alfredo, eu acho que
as pessoas, elas não estão iguais todos os dias. Tem dias que a pessoa não está muito bem, sabe? E isso vai muito da particularidade de cada um. Independente de com quem tenha sido essa situação ou essas situações com você, eu acho que a gente deve levar muito em consideração a individualidade da pessoa, do que está acontecendo naquele dia. Né? Eu levo um exemplo que a minha própria esposa ela fala comigo, tipo assim, tem um cara em alta velocidade no carro atrás do nosso, piscando ou buzinando, e aí antigamente eu falava assim, tá apressado? Passa por cima. Só que depois ela chegou e falou para mim assim, Márcio, você sabe se a pessoa está dentro do carro com alguém levando para um pronto-socorro? Você sabe se a pessoa está indo para casa porque ela está passando mal ou porque tem um filho passando mal? Você sabe o porquê da pressa daquela pessoa? E eu comecei a levar em consideração essa questão do se colocar no lugar da outra pessoa, sabe? E isso ficou muito marcado, principalmente porque, eu não sei se você sabe, mas eu sou revascularizado, eu tenho 3 pontes safena no coração. Eu lembro da época. Eu passei por uma situação muito delicada em 2020, no meio da pandemia, que eu tive que fazer uma cirurgia no coração. Que se eu não fizesse essa cirurgia, eu poderia estar hoje não conversando aqui com vocês. Então, a gente tem que sempre levar em consideração que algumas vezes, e às vezes é o lugar errado na hora errada. Às vezes você faz uma abordagem com um dublador que naquele dia ele não está bem, ele pode não estar bem no trabalho dele, ele pode não estar bem na casa dele, ele pode estar com um problema pessoal muito sério. E assim, se você recebeu uma resposta atravessada, como eu já recebi uma série de respostas atravessadas em todos os segmentos. Uma vez eu entrei numa loja para comprar, eu trabalhava num colégio há muito tempo atrás. Trabalhava num colégio com a parte audiovisual. Aí eu entrei numa loja para comprar uma lista de produtos que a diretora da escola tinha pedido para eu comprar. E aí, quando eu fui passando a lista para a pessoa, ela chegou e olhou para mim e falou assim, você vai comprar ou você só vai ficar vendo preço? Eu vou te dizer que eu não vou te contar a minha reação na época, porque foi uma reação até escrota, porque eu era muito jovem, eu não tive maturidade suficiente, mas eu pedi pro gerente para me atender. Eu falei, por favor, chama o seu gerente, eu quero ser atendido por ele, eu não quero ser atendido por você, porque eu trabalho no colégio tal, eu vou comprar tantos mil em equipamento, eu não quero mais ser atendido por você. E a gente não sabe se naquele dia o cara ele não tinha feito nenhuma venda, se ele estava chateado, se ele precisava fazer venda, porque ele estava precisando levar dinheiro para casa, porque está com um filho hospitalizado. Sabe como é que é? A gente tem que começar a se colocar no lugar do outro, cara. Porque a partir do momento que a gente tiver esse momento de empatia, de compaixão com as outras pessoas, a gente vai começar a entender as outras pessoas de uma forma mais humana e a gente vai começar a se entender e verificar que a gente está ficando mais maduro. Sabe? Caramba, que legal, que interessante isso. Eu poder decidir o momento em que, se o cara me deu hoje uma resposta ríspida, eu vou tentar com ele, sei lá, daqui a 3, 4 meses. Se ele me der uma resposta ríspida de novo, aí, de repente, eu posso levar em consideração que aquele cara é grosseiro mesmo. Mas, né? Agora eu te pergunto, Alfredo, você tentou, a pessoa que tu abordou pela primeira vez, você tentou com ela uma segunda vez? Cara, teve uma pessoa específica, não vou citar nomes, né? Mas é um dublador. É um dublador. Eu tentei uma vez, uma entrevista com ele. Recebi uma resposta bem, não gosto de dar entrevista, eu tenho mais que fazer da vida, enfim, essas coisas. Aí eu tentei de novo depois, um ano depois, cara. Um ano depois, era pra uma matéria do Dia do Dublador. Aí eu tentei um ano depois, fui e falei, oi, tudo bem, fulano, você me lembra de mim? Eu conversei com você da outra vez, você não quis aceitar e tudo mais. E na outra vez ele ainda até falou assim, quem sabe numa outra vez, né? Aí eu falei, então eu vim aqui como não eu já tenho, eu vim tentar o sim e tudo mais. E a pessoa, a mesma coisa. Não gosto de dar entrevista, não quero saber.
Aí a partir daí eu falei, tá bom, eu pensei comigo, não chamo mais essa pessoa. Mas para isso existem outros dubladores, né, cara? Tem os que aceitam. Entendeu? Você pode ter certeza, você não vai perder a sua matéria, entendeu? Porque uma pessoa, ou duas ou três não quiseram aceitar. Você pode ter certeza, e eu te dou uma lista com mais de 50 que vão aceitar. Com certeza. Que, aliás, fariam questão de participar, até porque é mídia, né, cara? Sabe? Eu acho que o artista, ele vive tanto do trabalho dele quanto da divulgação. Tem muita gente que não gosta de divulgar, tem muito dublador e dubladora que não, prefere ficar realmente no anonimato, que foi para isso que ele não aparece na frente. Todo dublador precisa ser ator, mas nem todo dublador gosta de aparecer em internet, em podcast, em câmera, não tem nem rede social. Sacou? Eu vou te dizer que dificilmente encontra-se algum que não gosta de rede social. A maioria deles tem, mas pode ser que tenha algum que realmente não, eu não gosto e não quero aparecer, prefiro o meu anonimato, não vou ficar divulgando foto de carnaval, de Réveillon, de festas, de viagens, porque eu prefiro manter a minha particularidade. E isso daí é aí que tá, é a questão do se você não conseguiu com uma pessoa, tenta de novo, se ela for realmente grosseira, parte para outra, né, cara? É que nem amizade, se dá certo aquela amizade ali, você vai continuar sendo amigo, independente de distância, independente do tempo que você não fala com a pessoa. Amigo para mim sempre é para sempre. Sim. Eu penso dessa forma. Se eu chamo de amigo, o cara vai ser meu amigo para sempre. Eu tenho meu melhor amigo, por exemplo, é meu compadre. Eu não encontro com ele tem praticamente 1 ano, mas a gente, uma vez por mês, a gente manda um salve um pro outro. E aí, qual é, compadre? Beleza? Como é que estão as coisas? Como é que tá minha filhada? Aí falo com a minha filhada também. Enfim, eu acho que a gente tem que saber. É tudo, cara. Se você parar para pensar, tudo tem como princípio básico a questão do respeito. Se você for uma pessoa educada e souber respeitar o limite das pessoas, porque a internet ela veio exatamente para quebrar esse paradigma do respeito. Antigamente, as pessoas... É claro, estamos falando de outros tempos, né? Minha mãe, por exemplo, eu estava na sala, chegava uma visita em casa, se ela colocasse alguma coisa na mesa, um tira-gosto na mesa, a primeira pessoa a botar a mão naquele tira-gosto seria a visita. Se eu metesse a mão naquilo, ela só olhava para mim, sabe? E eu, com o respeito, com a educação que eu recebia, eu já sabia que se eu metesse a mão, ela ia olhar para minha cara e depois ia ter uma bronca. Então, eu acho que a questão da educação de casa tem muito a ver, a questão do respeito tem tudo a ver, sabe? E cada um se mantendo no seu lugar e respeitando o espaço do outro. Isso em todos os aspectos, em todos os lugares. Eu acho que hoje em dia, né, com a internet do jeito que ela está, né, às vezes eu fico pensando se para utilizar a internet a pessoa não deveria fazer um teste primeiro, né, tipo como se fosse tirar uma habilitação para saber se ela tá realmente capacitada a fazer aquilo, né, porque tem uma galera aí que realmente, cara, não sabe usar isso aqui não. Mas aí é aquilo, tem pessoas que, por exemplo, tinha um garoto que ele me criticou uma vez e aí eu bloqueei ele. E aí depois ele me adicionou com outro nome que eu jamais iria imaginar que era ele, sabe? E tem muito disso, né, cara? A internet hoje em dia tá realmente, todos têm acesso. Eu acho que os pais poderiam, de repente, ter um controle um pouco maior quanto a isso. Mas, enfim... E nesse caso você ainda falou de você tá falando de um garoto aí, mas tem muita gente adulta aí na internet que... Tô falando de um garoto. Se o garoto já teve a malícia de ter sido bloqueado e ele criar uma nova conta, porque isso é a coisa mais fácil que existe, né? Tendo diversos e-mails, se ele já teve a malícia disso, imagina uma pessoa mais experiente, mais madura, ela pode fazer coisas inclusive piores, né? Que
Que Deus nos proteja numa internet segura. Por isso que existe polícia especializada com relação a crimes cibernéticos. Senão não precisaria disso. E hoje em dia tá forte, viu? As delegacias especializadas. Infelizmente, né? Porque o que seria, aliás, o que é um grande mundo aberto, né, para todos nós. Eu não sei a sua idade, Alfredo, mas eu sou da época em que eu estudava através de livros e enciclopédias, sabe? Para a gente fazer uma pesquisa de escola, a gente tinha que ir no livro, abrir. Minha mãe comprava enciclopédias, sabe? E pegava. Você, como jornalista, você estudou pra caramba, você leu bastante e de repente você é de uma geração em que a internet te deu mais facilidade. Mas eu só fui ter o meu primeiro acesso à internet com 17 ou 18 anos. Até porque a internet era discada, era cara, só podia utilizar depois de meia-noite, porque contava como um pulso telefônico. Olha só, a gente já dizendo o quanto a gente já está amadurecido, né, cara? Mas, assim, eu tenho muito orgulho de ser dessa geração que pesquisava de verdade, sabe? Que ia a fundo nas pesquisas, que se tinha que conhecer alguma coisa, ia até os passeios nos museus. E, hoje em dia, eu estava até comentando com a minha esposa, a gente fez uma viagem no ano passado, a gente foi à Itália, a gente passou as férias na Itália, passei meu aniversário dela na Itália, e fomos à Capela Sistina, e tem um filme que é o Gênio Indomável, que eu citei isso lá na Itália, que no filme O Gênio Indomável, o Robin Williams, ele fala assim, pro garoto, né, pro Matt Damon, que realmente é um gênio, o garoto é um crânio, ele fala assim, olha, tudo que você fala para mim, você pode ver nos livros ou na internet, mas você nunca vai saber o cheiro da Capela Sistina, porque você nunca esteve lá. Eu já estive lá, entendeu? Então, Márcio Navarro, eu estive na Capela Sistina e eu senti o cheiro da Capela Sistina. E vou te dizer, é um cheiro de igual qualquer outro lugar da Itália. Não tem cheiro de pizza, não tem cheiro de, não é mais perfumada do que qualquer outro lugar. Mas foi a licença poética que o autor teve ali no texto desse filme para dizer que você é de uma geração que você tem tudo muito fácil na sua mão, porque a internet entrega isso tudo muito fácil. Se você botar lá no Google Capela Sistina, você vai ver vídeos, você vai ver tudo quanto é foto de todas as gravuras do teto. Mas eu e a minha esposa, a gente sentou num banco dentro da Capela Sistina e ficamos olhando para o teto durante uns 15 minutos, observando aquele teto maravilhoso pintado pelo Michelangelo. Sacou? É uma coisa que não tem preço. Sim. Não tem preço. Então, as experiências da vida, de você experimentar aquilo, de você saber o gosto, o cheiro, o tato. Eu, por exemplo, lá na Itália, foi a primeira vez que eu fui com a minha esposa para a Europa. Em alguns monumentos, por exemplo, no Coliseu, eu não só olhava para o Coliseu em volta, eu fiz questão de encostar nas pilastras para sentir a textura daquela pedra. Sabe como é que é? São coisas seculares que já estão ali há muito tempo e foi construído com um propósito de diversão, de sacrifício e de sacrifício dos cristãos, de diversão para o povo romano, né, o famoso pão e circo, e é histórico você encostar naquilo, sabe? Ter o contato real. É você vivenciar aquilo. O que a internet te dá de experiência. Por exemplo, eu estou dirigindo uma série, e aí tem uma palavra ali que eu não entendo. Antes de eu dirigir, eu assisto tudo que eu dirijo, eu pego o texto, eu passo com o texto todo traduzido, eu dou uma olhada no texto para ver se está tudo ok na tradução. Se tem uma palavra ali que eu não sei o que significa aquilo, eu boto no Google
óbvio, porque aquilo vai me facilitar. Eu boto no Google e vejo o que é aquilo. Outro dia desse eu pesquisei um negócio lá, eu fui descobrir que era um tipo de pão italiano que estava sendo servido num resort, sabe? Então, eu só descobri isso graças ao Google. Graças ao Google. Ainda bem que existe o Google para facilitar a nossa vida. Mas a nossa vida não tem que ficar só no Google. A gente tem que ir à luta, a gente tem que ver essas experiências de perto, né, e sentir o cheiro da Capela Sistina e tocar lá no Coliseu e em todos os outros lugares que esse mundo aí tem para nos mostrar, né, cara? Com certeza. Você falou uma coisa aí, né? Só para te responder, eu tenho 34 anos, fiz agora no final de janeiro, né? E eu peguei muito dessa época na escola, né? A internet, ela veio para mim também quando eu já estava maior de idade, Sim. né? Eu usava antes, mas eu usava em Lan House. Hoje em dia o pessoal não deve nem saber o que é Lan House hoje em dia. Pois né? Usei muito também. Mas eu usava a internet em Lan House. Quando eu vi internet na minha casa, quando eu já tinha, sei lá, 18 anos, eu falei, putz, isso aqui é incrível, cara. Incrível. E aí foi aquela coisa, né? Mas, por exemplo, na escola, quando eu tava no primário, o que as professoras passavam de lição pra gente? Uma delas, né? O que era a lição? Era um monte de palavras pra gente ir num dicionário e procurar o significado daquela palavra. Sim. E escrever o significado. Hoje em dia, tipo, a galera vai no Google, coloca aquela palavra e já tá lá o significado. Antigamente a gente tinha que pegar um livrinho, né, que a gente chama de dicionário. Dicionário Aurélio. E aí... Exato, Aurélio. E aí você ia lá, você procurava na ordem alfabética aquela palavra. Eu lembro que no começo eu tinha dificuldade pra caramba pra achar a bendita palavra ali naquilo ali. Achava a palavra, opa, achei. Aí tava ali, aí ia lá e escrevia o significado daquilo, sabe? Era isso nesse tempo, cara. Mas também eu vou te dizer, cara, eu acho legal também a evolução. Hoje em dia você vê, com a pandemia, né, muita gente começou a estudar de casa, né? Eu não sei como realmente funciona a educação infantil, infanto-juvenil nos dias, né, de hoje, porque eu não tenho filhos, né? Por opção, né, opção minha e opção da minha esposa, a gente decidiu não ter filhos. E eu acho que isso é uma decisão muito... que muita gente, inclusive, fala, poxa, mas e você não vai deixar nada para ninguém? Olha, existem pessoas que têm outros interesses, né? O meu interesse, ele vai além de ter filhos, além de ter ali que ter uma educação. Eu tenho muito medo do mundo como está hoje. A questão da educação, por exemplo, remota. É muito fácil uma pessoa estudar de casa e ela não prestar atenção no que ela está fazendo. Por isso existe uma grande dispersão de crianças de escolas. Eu acho que a escola, ela não é só você ir para lá para ter a lição lá com a professora, mas a escola é você ter o dever de casa também, é você ter o convívio com outras crianças, é você... E olha que eu falo isso sem ter filho, mas assim, eu passei, para mim, escola sempre foi isso. Era um momento em que eu ia para fazer amigos, a gente conversava na hora do recreio, tinha a parte né? a parte da educação física. Isso quer dizer, eu nunca fui muito da parte de educação física, porque os esportes que eu praticava eram outros, não eram futebol nem vôlei. Eu praticava Kung Fu e eu andava de skate. Mas eu sempre achei que escola era um lugar de você compartilhar, principalmente amizade, principalmente conhecimento, sabe? Hoje em dia tá muito vago, a educação tá muito vaga. Você... olha só, vamos lá, vamos abrir todo mundo a sala de bate-papo e todo mundo abre, quem quer abre câmera, quem não quer vai receber, eu não sei como é que funciona, mas eu acho que recebe falta, né? Quem não abre câmera. Eu não sei como é que funciona nas outras escolas. Metade da minha faculdade foi remota, porque foi quando entrou a pandemia.
né? E na época era livre, Sim. né? Tipo, a pessoa não tinha nenhuma obrigação de abrir câmera e nem até microfone, né? Por mais que às vezes os professores pediam, mas nunca foi uma obrigação. Se a pessoa quisesse, ela podia ficar só no chat lá digitando e tava tudo certo. Eu não sei como é que funciona em outras escolas. A questão da pandemia, eu não digo nem muito polêmica, porque foi uma obrigação, né? A questão do Sim, remoto. O remoto ele foi muito útil para que as pessoas pudessem dar continuidade aos seus trabalhos, aos seus estudos. Mas eu acho que a partir do momento que existe realmente um controle, acho que isso pode diminuir, sabe? Trazer o povo de novo. Para os trabalhos presenciais. Muita gente descobriu que o trabalho de forma remota, por exemplo, nas empresas, economiza muita coisa, porque você colocando o trabalhador em casa, lá com o computador dele, ele pode diminuir o tamanho do escritório, né? E sim. automaticamente vai diminuir o aluguel dele. O que é muito válido dentro de um país que pode estar passando por uma certa crise depois dessa pandemia. Mas aí são questões políticas, são coisas que realmente eu não gosto de me envolver, não gosto de política, não falo sobre política, não me envolvo de forma nenhuma. Somos dois. Acho que política é um assunto para quem gosta de política, é que nem futebol. Quem quer discutir futebol vai discutir futebol, política, política. Meu negócio é mundo artístico e a gente veio falar sobre Uhum. dublagem, né? Então vamos falar sobre dublagem. Exatamente. E também falar das nossas experiências aqui, né, cara? Sim. Porque tudo isso é uma experiência muito válida e eu acho que é sempre bom a gente comentar sobre isso, mas eu tenho a mesma opinião de ti, Até cara. porque a gente foge um pouco também daquela questão do podcast ser só sobre aquele assunto determinado, né? A Sim, gente acaba que o seu público acaba descobrindo um pouco mais de mim, né? Um pouco mais do, do, exato. do ídolo que ele está querendo ouvir ali no podcast, e eu acho isso super válido, a gente sair um pouco da caixa, né? Não ficar falando só sobre um assunto, falar sobre os interesses em geral e para você ver o quanto que aquela pessoa ali pode abranger de assunto para você, né? Com certeza. Esses dias aí, né, eu chamei o Nelson Uhum. Machado aqui, né, que é o dublador do Kiko, Super né? ídolo. Mas eu fiz um combinado com ele, Uhum. de não falar de Kiko no Mas podcast. esse é um combinado eterno. O Nelson, uma vez eu mandei uma entrevista para o meu canal lá no YouTube. Aliás, convido todos a irem lá no meu canal lá no YouTube, que é Acessem lá, youtube.com.br galera. barra Márcio Navarro Dub, e tem uma entrevista lá com alguns dubladores, e tem também a do Nelson Machado. Ele falou a mesma coisa para mim, não vamos falar sobre Kiko, mas teve uma hora que eu mandei as Uhum. perguntas por escrito, ele gravaria, né, as que ele se sentisse à vontade de falar. Ele falou rapidamente ali sobre o Kiko, mas ele meio que mudou de assunto, não curtiu muito, não. É porque mas eu falei isso pra ele também, porque assim, eu falei, Nelson, você já falou tanto sobre esse assunto que eu acho que não tem mais nada que eu possa perguntar sobre esse assunto que já não foi respondido antes. Então vamos aproveitar o espaço e vamos falar de umas coisas diferentes aqui. Exatamente. Mas assim, a gente não pode negar que foi um trabalho icônico dele, né? Sim, não, nos melhores trabalhos, com É certeza. uma das maiores referências do Brasil, ainda hoje ativa, né, como dublador e como diretor de dublagem, e super referência em São Paulo, no Rio e no Brasil inteiro. Bem, eu adoro o trabalho dele. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. E eu trouxe aqui também, eu tenho aqui um assunto para tratar contigo, que é um assunto que a gente já conversou em entrevistas por Uhum. escritos, já conversou no documentário que você fez comigo lá, Sim. de dublagem, né? Mas eu não posso deixar de abordar aqui, eu quero tratar ele aqui, mesmo que seja de uma maneira até rápida, Uhum. né? É que é uma história marcante na sua carreira de dublagem, Sim. né? Que é o personagem Derivante em Destiny 2. Opa, opa, opa! E aí, rapaziada? Beleza? Márcio Navarro ou melhor, o Derivante, faca na caveira e toca o terror.
É isso aí, então. O que acontece, cara? Durante o processo que você foi a voz desse personagem, né? Teve um momento durante a pandemia que você foi meio que inesperadamente desligado Sim. dele, né? Questões contratuais, um monte de coisa, né? Mas aconteceu um movimento muito interessante na internet, que a gente citou tanto aqui, Pois né? é. Mas foi um movimento positivo e que acabou te beneficiando também, não é verdade? Eu queria que você comentasse aí um pouco sobre isso para nós aqui também. Alfredo, vou te falar que eu acho que foi um dos casos mais marcantes que teve assim na minha carreira e eu sou muito grato a todos os fãs, tanto de Destiny quanto do Derivante, quanto do meu trabalho. Sou muito grato de coração e sempre serei por esse assunto específico que, assim, foi polêmico? Foi. Me deu visibilidade? Deu. Mas se não tivesse acontecido, eu acho que eu acho que poderia ter sido melhor, porque assim polemizou um pouco, né? Mas ainda bem que foi para o lado bom. Eu sempre fiz o Derivante desde acho que 2017, acho que foi isso, desde 2017, no Destiny 2, e aí chegou a pandemia e aí o personagem voltou. E eu não sabia de nada, absolutamente nada, não tinha gravado nada. Tava em casa e aí daqui a pouco meu celular começa a apitar. Nossa, parecia que tinha dado vírus. E aí eu... Tomou até um susto, sério, né? eu me assustei com aquilo. Aí eu comecei a olhar aquilo, aí uma porção de gente. Eu tenho um acesso muito próximo aos membros ativos da comunidade Destiny, a galera do Nubons, os noobs que também são bons, tem o Navarim, tem uma galera que sempre me prestigiou bastante, que sempre curtiu muito o meu trabalho. E aí os caras falando para mim, Márcio, sua voz foi substituída, a voz do Derivante foi substituída, colocaram um dublador de São Paulo, e assim, a gente não gostou do resultado. E a gente vai fazer uma mobilização nacional para que sua voz volte. Aí eu, peraí, gente, eu não estou entendendo nada, era em torno de meio-dia, tinha acabado de lançar uma prévia de um trailer que ia sair em 5 dias ou em 10 dias de uma nova DLC. E aí eu, peraí, gente, eu não estou entendendo nada. E me explica isso direito. Aí me explicaram, olha, eu realmente não estava sabendo de nada. E para provar para vocês que eu não estava sabendo de nada, eu vou abrir uma live. Aí peguei meu celular, abri uma live, cara, e aí choveu de fã do Derivante falando, não, que a gente vai fazer você voltar, tal. E aí fizeram uma petição, tiveram não sei quantas mil assinaturas aí, e eu sei que essa petição e esse pedido dos fãs chegou até o cliente, até o criador do jogo, e eles entraram em contato comigo e falaram, Márcio, os seus fãs realmente gostam demais de você na voz do Derivante. E existiu um conflito aqui de logística por conta da pandemia, mas a gente já está revertendo o que aconteceu e a gente queria que você voltasse na DLC. Não sei se será possível a gente regravar o que já foi feito, mas o que tiver de DLCs daí para frente, você vai voltar com a voz dele, pode ficar tranquilo e pode avisar para os fãs, meio que assim, por favor, não boicotem o jogo, porque não que eles fossem boicotar, porque o fã de Destiny gosta muito desse jogo. Eles fatalmente iriam jogar, mas o que acontece? O Derivante é um personagem que ele fica ali o tempo todo falando, e era uma DLC importante, que ele estava vindo grande, e como fala muito ali no ouvido dos jogadores, tem jogador, cara, que fica 8 horas jogando por dia, 12 horas, até mais horas jogando ali, com a minha voz no ouvido. Aí imagina, troca a minha voz por uma voz que não combinou, pelo menos na opinião dos fãs. E aí... eu entendo o sentimento. Imagina, pegar... É o mesmo sentimento
do fã, digamos, do Harry Potter, não do Harry Potter, porque no caso do dublador do Harry Potter foi uma fatalidade, né? Sim. Mas o Friends, por exemplo, né? Teve a troca de dubladores no Friends, é um exemplo clássico. Exatamente, mas foi uma troca, de repente, por troca de estúdio, porque de repente passou do Rio para São Paulo, ou de São Paulo para o Rio. Não soube, não sei te dizer exatamente o que aconteceu, mas uma troca de localização, uma troca de voz, fez com que os fãs se mobilizassem. E eu vou te dizer, eu fiquei extremamente emocionado com isso, porque, primeiro, me mostrou que eu era alguém dentro da multidão, alguém na fila do pão, né? Uhum. Eu era alguém na fila do pão ali e tinha pessoas que gostavam de mim. Isso, enquanto artista, isso valoriza, massageia o nosso ego, né, cara? Porque a gente trabalha tanto tempo com isso, eu já sou artista há tanto tempo, como eu falei, venho do teatro, participei do cinema, televisão, caí na dublagem, estou ativamente na dublagem enquanto dublador e diretor de dublagens, quer dizer, o meu maior sonho, eu estou participando do meu maior sonho no momento, eu estou no melhor momento da minha carreira, dentro da dublagem, pelo menos até agora, no melhor momento, mas esse foi um momento assim único, em que eu percebi que realmente eu tinha fãs, que as pessoas gostavam do meu trabalho, que elas se preocupavam com isso e melhor, que elas se colocaram à frente para me defender, para defender a minha voz. Isso foi muito gratificante para mim, para minha carreira, e sou muito grato a todos os fãs, tanto de Destiny quanto de todos os outros jogos que eu fiz e de todos os outros trabalhos nos quais eu fiz e faço e farei. Tenho certeza, e pode ter certeza, se voltar o Derivante, possivelmente vai ter minha voz, porque eu acho que a galera lá o cliente não vai ter esse deslize de novo. Cara, teve um tweet do criador do jogo falando: atenção, guardiões brasileiros, a voz do dublador que vocês pediram vai voltar. Aí botou lá uma hashtag Márcio Navarro. Pô, o criador do jogo, louco, cara, virei notícia internacional, tá ligado? Isso quer dizer, pra mim, isso é muito louco. É muito louco, é muito louco. Da mesma forma como... Mas só prova que você faz um ótimo trabalho também, cara. Poxa, que bom, cara. E assim, eu vejo isso como o desenvolvimento, a consequência de um trabalho que vem sendo desenvolvido, há muito tempo, e uma entrega que eu dou em todos os personagens, seja ele com uma fala, ou com 50 falas, ou com horas de falas, eu faço o mesmo empenho, tenho uma energia muito latente, sabe? Eu tenho essa questão da energia. Muitas pessoas que trabalham comigo falam isso: Márcio, eu gosto do seu jeito, você olha com um amor para isso que é impressionante. Eu tenho essa energia desde 9 horas da manhã até 10 horas da noite. Eu sou ligado no 330, sabe? Não é nem mais no 220. Já é uma energia extra, sabe? Isso que me motiva. Além, claro, da minha fé inabalável, tenho uma fé em Deus muito grande. Acordo, faço minhas orações, não saio de casa sem elas e tenho muita fé no meu trabalho, tenho muita confiança que eu vou fazer um trabalho bem feito naquele dia, graças a Deus e aos fãs, porque graças aos fãs também eu faço esse trabalho que, se as pessoas acham que é um trabalho de excelência, agradeço muito aos fãs que participam isso comigo, cara. Isso que você falou, eu noto em você, em tudo, não é só na dublagem, né? Eu lembro quando eu conversei com você a primeira vez, que foi para fazer a entrevista lá no portal de notícias, né? Era 3, 4 perguntas que eu tinha
preparadas lá, né? Uhum. E aí eu mandei pra você, e naquela época era assim, né? A gente mandava as perguntas para a pessoa respondia pelo WhatsApp mesmo. Aí você já me perguntou, não, mas você quer que eu mande escrito? Você quer que eu mande por áudio? Você quer que eu grave vídeo? Eu, não, cara, calma, vá com calma, só precisa, do jeito que for melhor pra ti aí, do jeito que for mais fácil pra ti. Quando eu pedi pra você gravar os vídeos pro documentário, cara, no mesmo dia você me mandou um negócio, Pois é. tipo, mais de 30 minutos de vídeo, você me mandou no mesmo dia. Teve gente que, sei lá, ficou dias e dias, semanas pra poder me mandar aquilo. Você me mandou no mesmo dia, cara. Então, é um empenho muito notável, cara. Eu acho que não só na dublagem, mas em tudo. Eu vou te dizer que eu sou assim na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Se eu marco um compromisso, cara, aquilo dali tá marcado e ponto. Sabe, eu tenho que honrar aquele compromisso, porque eu sei, isso eu aprendi na faculdade, o quanto de pessoas podem estar envolvidas naquela produção. Eu sei que o seu podcast é feito com a sua produção, mas eu não sei quantas pessoas estão envolvidas na edição, na divulgação, no processo de colocar isso nos tocadores de podcast. Eu não sei quantas pessoas... É tudo eu. Então, pô, que bom, cara. Então a gente tem o mesmo empenho de ser proativo numa questão e de colocar aquilo à frente. Se você gosta do que você faz, pô, te dou uma puta moral assim para você chegar e fazer mesmo e colocar a cara a tapa, porque às vezes a pessoa só ganha, cara, na Mega Sena quem joga. Eu falo sempre isso. Sim. Quem não joga não ganha. Então você só vai conseguir chegar em algum lugar se você se movimentar. Não adianta você ficar em casa se lamentando, se lamuriando, falando: ai, meu boi morreu, meu Deus, o que é que eu faço da minha vida? Não, cara, vai criar. Se você não tiver... outro dia desse, eu tava vendo... Estava lendo um trecho de um livro que tem um grande autor que uma vez perguntaram para ele assim: você tem 70 livros escritos, você é um sucesso na literatura, como é que você consegue ter tanta inspiração para escrever? Como você teve inspiração para escrever 70 livros? Ele, a cada livro que eu escrevo, eu tenho pelo menos uma vez por dia que escrever 200 palavras. E podem ser 200 palavras ruins. Depois de um tempo, eu vou ter, sei lá, 500 mil palavras que você vai aproveitar alguma coisa. Então, eu acho que se você quer fazer alguma coisa, você tem que tentar, você tem que treinar. Coisas que eu falo também, eu levo isso muito como exemplo. O cara que vai participar de uma Olimpíada, ele que vai fazer ali a prova dos 100 metros rasos, é uma prova de 15 segundos, até menos, né? Ele treina durante 4 anos para aquela prova, para só 15 segundos de prova. Ele treina às vezes 8, 10 horas por dia, todo dia. E o cara que não treina todo dia, ele vai ficar em segundo lugar, porque vai ter sempre alguém que vai treinar todo dia. Então, não é que assim eu precise ser melhor do que os outros, mas se eu não tentar ser o melhor, se eu não tentar fazer o meu trabalho com excelência, eu nunca vou ser bom o suficiente para, primeiro, chegar e colocar, saber onde eu quero chegar e aonde eu vou chegar. Segundo, ter o reconhecimento do público. E terceiro, que eu acho que é o mais importante, saber dosar o meu próprio ego. Porque o artista ele trabalha muito com ego. Tem muita gente que fala: Márcio, você é sinistro. Eu vou te dizer, cara, eu me acho assim, bom no que eu faço? Sim, me acho bom no que eu faço. Isso eu não posso negar. Mas tem muita gente que superlativa a história, fala assim: cara, sim, você é muito... Eu tenho que, às vezes, controlar o meu próprio ego, de não me colocar naquele lugar de ser muito e não deixar o meu ego me boicotar. Porque a pessoa que fica com o ego lá em cima, uma hora, ou ela vai se arrasar, porque ela vai tomar um tombo, porque a vida não é só estar lá em cima na roda gigante,
sabe? A roda gigante ela vai girando e horas você está embaixo, horas você está em cima, e você tem que saber lidar com esses altos e baixos, saber lidar muito bem, porque isso acontece a todo momento, porque se você achar que você está sempre lá em cima, meu camarada, quando você tiver uma queda, você cai numa depressão, aí você começa a se entregar a coisas que você não deveria, sabe? Eu tenho isso muito bem colocado na minha cabeça, das coisas que eu quero, das coisas que eu desejo conquistar, mas eu também sei os meus defeitos, aonde são os meus limites, aonde eu posso chegar e aonde eu não posso. Aonde eu não posso. Aí entra a questão das regras, né, dos contratos. Eu não posso certas coisas que dentro das regras do contrato não podem. O resto, posso sim. Por que não? Não é? Então, eu acho que isso vai do objetivo de cada um, eu acho que vai da meta de cada um, eu acho que vai do sonho de cada um. Todo mundo pode, e se eu que sou eu cheguei, né, cara, ou tô chegando, eu acho que quem tá ouvindo aí, se quer se tornar um dublador, primeiro vai estudar e vai estudar. Em quarto lugar, vai ler e vai ler. Em quinto lugar, vai tirar seu registro profissional, fazendo cursos profissionalizantes de teatro, depois faz curso de dublagem, depois faz mais outro curso, mais curso, workshop, conhece pessoas, fica amigo das pessoas, sabe? É muito importante você fazer amigos, porque você fazendo amigos, você se torna uma pessoa querida, você ser disponível com as pessoas, você ser sorridente com as pessoas, você ser gentil, ser cordial, sabe? E o resto, cara, é ter fé e deixar a vida encaminhar o restante, porque com certeza as coisas acontecem quando você menos espera. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Boa, cara, muito obrigado. Márcio, primeiramente, quero agradecer aqui o seu tempo, por você ter disponibilizado esse momento aqui para vir bater esse papo comigo. Valeu, Fredo. E, por favor, faça seu jabá aí pra gente, onde as pessoas podem encontrar na internet, onde elas podem acessar seu trabalho. Maravilha. O microfone é seu, cara. Muito fácil me encontrar na internet, lá no Instagram, @MárcioNavarroDub, no YouTube, youtube.com.br/MárcioNavarroDub, e também lá no Facebook, Márcio Navarro. Não uso o Twitter, tenho até um Twitter lá, mas está desativo, está desativado. E é isso. Nos vemos aí nos trabalhos da vida. E me sigam. E sigam aí a galera do Spidercast, o Alfredo. Dê essa moral aí, porque para mim quem incentiva a cultura, quem incentiva a dublagem, tem que sempre receber uma moral minha e de todos aqueles que gostam do meu trabalho. Beleza, galera? Um abraço e sigam lá. É isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui. E eu vou pedir para vocês, sigam a gente aqui no Spotify. Vamos ajudar a gente a crescer cada vez mais. E eu espero muito ver vocês de novo no próximo episódio. Valeu! Valeu! Você escutou Spidercast, o podcast de cultura geek.